Olá turma, tudo bem? Eu sou o Matheus Gabuardi e hoje nós vamos aprender tudo o que você precisa saber antes de escolher um fundo de investimento. Lembrando você que já acompanha o nosso trabalho, para não esquecer de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo. E você que está chegando agora, aguarda até o final. Se tiver sentido o conteúdo para você, aí se inscreve e deixa o like. Vamos lá. Comecemos pelo básico. O que é um fundo de investimento? De uma maneira bem simples e genérica, nada mais é do que o conglomerado de pessoas que pegam o dinheiro delas e colocam na mão de um gestor para que esse cara aqui tome as decisões por ela. Podemos comparar isso a um condomínio, no qual os cotistas, que são os investidores do fundo, são os locatários, e o gestor do fundo é como se fosse o síndico, que vai tomar as decisões do que fazer com o dinheiro. E aqui já vai uma lição extremamente importante para você, que a capacidade do fundo de gerar lucro para você está intimamente ligada ao gestor, não a quem está te vendendo. Por isso, meu amigo, se o banco te vender um fundo que diz que é mais seguro porque é o banco que está vendendo, ele pode ser apenas o distribuidor do fundo, ou seja, a entidade que está vendendo. O que te importa realmente é o gestor do fundo, quem está fazendo aquela gestão. O mesmo fundo pode ser vendido por um banco, por uma corretora, mas o que te importa é o gestor. Quem está tomando a decisão com o seu dinheiro. E essa percepção é vista como a principal vantagem do fundo e a principal desvantagem dele. O ponto de vista da vantagem é o seguinte: você que não tem tempo de ficar ingressando no mercado financeiro, você que quer focar em outras coisas, em outras atividades que te gerem renda e não ficar tão preocupado com a manutenção da sua carteira, você pode pegar o seu dinheiro e colocar parte dele num fundo de investimento, que é uma equipe de profissionais voltados exclusivamente para tomar decisões financeiras. Então você terceiriza a critério de decisão. Você paga uma taxa de administração por isso, que você tem que sempre levar em conta antes de decidir a compra de qualquer fundo, e esses caras aqui vão tomar a decisão por você e vão cuidar da sua carteira. E a principal desvantagem para as pessoas que gostam de atuar ativamente é que elas não têm opinião sobre o que o gestor faz com o fundo. O fundo tem sim regras a seguir, já vou comentar quanto a isso, porém dentro das regras o gestor decide como ele quiser. Matheus, quais são as principais regras de um fundo e que tipos de fundo existem? Existem de maneira geral 3 tipos de fundo. Os fundos de renda variável, que são os fundos de ação, fundos de câmbio, os fundos de renda fixa, que investem praticamente tudo em títulos públicos, títulos privados, e os fundos multimercados, que é o fundo praticamente a terra sem lei, que pode fazer basicamente o que quiser dentro das regras que eles criam, mas eles podem criar praticamente qualquer tipo de regra. Vamos começar pelos fundos de renda variável e os fundos de ação. O que classifica um fundo como um fundo de ação? Por lei, um fundo, para ser classificado um fundo de ação, ele tem que ter no mínimo 2/3 do patrimônio dele aplicado no mercado de ações. Ou seja, 66% de todo o patrimônio do fundo tem que estar aplicado na bolsa de valores. 1/3 restante vai a critério do gestor. Ele pode ser um fundo de ações mais protetivo e ter esse 1/3 em títulos públicos, pode ser um fundo de ações mais agressivo e ter esse 1/3 total em ações para fazer com que o fundo seja 100% de ações. Quais ações o fundo compra, se ele entra em posição comprado, vendido, depende da estratégia do fundo. E isso que é importante que você, ao adquirir qualquer fundo, leia a lâmina de divulgação. Sempre que você clicar num fundo, você vai ter a opção de comprar o fundo sem ler a lâmina. Muitas corretoras dão essa opção, que eu acho um crime, porém você vai ter em algum lugar na sua corretora um botão escrito lâmina de divulgação. Lá está explicando o funcionamento do fundo, quais são as regras, o que o gestor pode e não pode fazer, o histórico de rendimento dele, a taxa de administração, tudo que você precisa saber antes de tomar a sua decisão. Alguns pontos importantes de fundos de ações e fundos de renda variável. Primeiro, a taxa de administração ela é cobrada de você, o fundo lucre ou o fundo entra em prejuízo. Ou seja, se a taxa de administração é 2% ao ano e ao final do ano o gestor perdeu o dinheiro, ou seja, as ações daquele fundo naquele ano perderam valor, você vai perder mais 2% além daquilo. O fundo rentabilizou 20% no ano, você vai receber 18%, ou seja, você já sai 2% para trás. Matheus, isso é um problema? Isso não é uma coisa boa, mas não quer dizer que é um problema. O gestor tem que ser remunerado pelo trabalho que ele está fazendo, porém saiba que você está dando um passo para trás. Então escolher um fundo que já sai 2% no ano para trás é uma decisão que você tem que fazer com muito ponderamento, escolher um fundo que está muito alinhado com os seus objetivos. Um outro ponto fundamental de fundos de renda variável, isso não serve para todos, porém muitos deles aplicam isso, é o tempo de resgate. Você pede o resgate em um dia, tem fundos com resgate pode demorar até 30 dias para se acontecer. Mas Matheus, tudo bem, eu posso esperar 30 dias. O problema é que nesses casos, usualmente o valor que você resgata é o valor que está
daqui 30 dias. E na Bolsa de Valores, em renda variável, 30 dias, vai que você pega uma época do mercado que teve uma queda muito forte. Você chegou no ponto que você queria resgatar o fundo, ele por 30 dias seguidos cai, você não pode cancelar a ordem de resgate e você recebe um valor menor. Esse é um outro ponto de atenção para quem mexe com fundo de renda variável. O segundo tipo de fundo é o fundo de renda fixa, que por lei tem que manter no mínimo 80% do patrimônio dele em títulos públicos ou títulos de renda fixa de riscos similares. Usualmente esse tipo de fundo chega a 95, 99% de todo o capital investido em renda fixa. Eles usam como base o CDI, eles buscam bater o CDI e rentabilizar mais. E se você abrir qualquer fundo de renda fixa, praticamente todos, na curva comparativa, vai estar rendendo mais que o CDI, mesmo descontando a taxa de administração. Esse tipo de fundo tem vantagens e desvantagens. Para mim, a principal desvantagem desse tipo de fundo é o come cotas. O que é o efeito come cotas? Quando você compra qualquer título público ou privado, ele tem uma data para vencimento, correto? Beleza. Então o governo tem uma expectativa de receber o imposto de renda. E o seu fundo de renda fixa, quando que ele vence? Em teoria, nunca. Então o governo, para garantir que ele vai recolher o imposto de renda, ele criou essa taxação popularizada como efeito come cotas. O que é isso? Ele adianta o imposto de renda 2 vezes ao ano, em maio e em novembro, dos fundos de renda fixa. Mas, Matheus, qual que é o problema disso? Porque quando eu for resgatar o fundo lá na frente, eu vou pagar só o residual. Isso é verdade. Porém, ao você pagar o imposto de renda, você está matando um dos principais efeitos da renda fixa, que é os juros compostos. Exatamente isso. Uma vez que você já pagou o imposto de renda, a próxima rentabilização vai ser sobre um valor menor. E nessa curva comparativa, raramente está descontado o efeito come cotas. E ele pode matar todo o rendimento diferenciado do seu fundo de renda fixa. Porém, uma vantagem dele é que mesmo com esse efeito, pode ser que lá na frente você tenha uma rentabilidade superior a títulos públicos. Na minha opinião, Matheus Gabuardi, fundos de renda fixa é pagar mais caro pelo gelo do que pelo uísque. Porém, isso não quer dizer que você não pode ter um se não estiver alinhado com a sua expectativa e alinhado com os seus objetivos. E o fundo multimercado? O fundo multimercado pode ser algo tão agressivo quanto um fundo que só tem câmbio, ouro, euro, ações, ou até um fundo que tem 99% em renda fixa. E se o fundo multimercado for enquadrado como um fundo de renda fixa, ele sofrerá efeito do come cotas. Já os fundos de renda variável não sofrem efeito come cotas e os fundos multimercados enquadrados na categoria de renda variável também não sofrem efeito do come cotas. E eu posso estar falando tudo isso aqui para você e qual que é a primeira coisa que você vai olhar quando for comprar um fundo? O rendimento. Vai olhar a rentabilidade, quanto rendeu nos últimos 10 meses, 12 meses, 5 anos e vai comprar por isso. E eu vou achar você, vou estar embaixo da sua cama à noite e vou puxar o seu pé. Porque não é para fazer isso por nada nesse universo. Se um fundo rendeu 30% esse ano, eu vou comprar ele. Você acha que você é o único cara do mundo que sabe que 30% é mais que 10%. Todo mundo sabe isso e a maioria não tem sucesso, porque não é isso que conta. Isso é um dos fatores que conta. Você tem que olhar a história do fundo. Eu não gosto de fundos novos, por quê? A bolsa tem subido em linha reta nos últimos anos. Ah, Matheus, ela tem caído de vez em quando. Se você olhar um gráfico um pouco mais longínquo, ela tem subido consistentemente. E um fundo mais novo, eu não sei como ele se comporta em período de queda da bolsa. Eu sei como ele se comporta na alta. E se ele está indo melhor na alta, será que ele vai ir pior na baixa? Isso não é uma regra. Eu tenho que entender a história do fundo, como que ele se comportou em períodos laterais, em períodos de crise, em períodos de alta, qual que é a volatilidade do fundo, ele é mais volátil que o Ibovespa, ele é menos volátil que o Ibovespa? Quem que é o gestor? Ele tem outros fundos ou não tem outros fundos? Qual que é o tempo de resgate? Qual que é a taxa de administração? Qual que é o patrimônio do fundo? Eu tenho que entender a história do fundo antes de entrar nele. Você está entrando num compromisso com outras pessoas para alguém decidir o que fazer com o seu dinheiro que você suou tanto para trabalhar para ganhar. Coloque na mão de alguém que você acredita que vai fazer um bom trabalho. Não olhem só a rentabilidade. Um fundo que está rendendo 30% esse ano e oscila 50% a cada mês, para mim não interessa. Pode ser que interesse para você, mas essa decisão você tem que tomar uma vez que você enxergou isso. Analisem o todo, o gestor, a história do fundo, as taxas, o tempo de resgate, a estratégia do fundo, se é um fundo mais protetivo, um fundo mais agressivo, com o que ele está sendo comparado, porque na categoria dos fundos de renda variável, a grande maioria dos gestores não conseguem bater o Ibovespa. Ou seja,
pessoas incrivelmente capacitadas, treinadas tecnicamente, voltadas exclusivamente para olhar o mercado financeiro, não ganham do Ibovespa. Então a seleção de um fundo é algo complexo. Porém, tendo dito tudo isso, existem fundos para todos os tipos de perfis e todos os tipos de carteira. Você seja mais conservador, moderado, agressivo, uma mescla de tudo isso. Tem sentido você querer diversificar e diluir o critério de decisão ao colocar um pouco do seu capital em fundos de investimento. Matheus, quais fundos você tem? Eu não tenho mais fundos de investimento, porque eu olho o mercado todo dia, eu gosto de tomar as minhas decisões, porém eu trabalho com o mercado financeiro, eu posso me dar esse luxo de montar a minha carteira e administrá-la. Se você não tem esse tempo, a maioria das pessoas não tem esse tempo nem esse foco, não tem nada de errado em você buscar um bom fundo. Porém, guardem o seguinte, esse cara vai ficar com o seu dinheiro por anos. Você não vai gastar 1, 2 horas do seu dia para analisar a estratégia dele? E lembrem, pessoal, não tem decisão certa ou decisão errada. O errado é você tomar a decisão sem as informações certas na mão. Então, certo, turma? Então, se você gostou desse conteúdo, se ajudou você a entender melhor como funcionam os fundos, você quer que isso chegue em outras pessoas, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para incentivar o nosso trabalho, compartilhe com os amigos, espero ter ajudado, até a próxima!